Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos ao Amplifique Podcast. Para quem não nos conhece, nós somos aqui de Maceió, Alagoas, e agora, nesse exato momento, vamos bater um papo interessantíssimo para todo mundo, para a família, para a mamãe, para o papai, enfim. Hoje vamos conversar com o André Garcês. Ele que é psicólogo especializado em paternidade, terapeuta familiar sistêmico, educador e criador da escola Quintal das Crianças, pesquisador das masculinidades e criador de conteúdo digital. Seja bem-vindo, André. Eu agradeço, Márcio. É um prazer estar aqui e conversar com esse sotaque aí de Alagoas. É uma delícia. Que bom. André, da onde você é mesmo? Salvador, pertinho. Salvador. Cara, eu não sei se você deu uma olhada no nosso Insta. Tem algumas pessoas que a gente conversou que é Salvador. Pronto, vou dar um exemplo. O pessoal do Meliponário, Salvador. A Mel, que é também do. Enfim, várias personalidades de Salvador. Então, assim, a gente tem uma conexão muito boa com o pessoal. Inclusive, eu e a Eve, a minha irmã, a gente tem uma vontade de conhecer aí. Enfim, é tão bom conhecer novas pessoas, novas culturas, né? Sim, sim. Você Agora, já veio aqui em Alagoas? já. E as praias realmente de vocês são imbatíveis, viu? A Bahia é muito. Eita! O mar de Alagoas é imbatível. É verdade, é verdade. Já me ganhou, já me ganhou. Falou bem da minha cidade, já me ganhou. Cara, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra te receber aqui, André. A gente tem, assim, a gente é muito grato às pessoas que aceitam o nosso convite. A gente sabe da correria que é o dia a dia, e aí chega uma hora dessa, às vezes de um dia já corrido, e a gente é muito grato porque a gente sabe que parte daquilo que você aprendeu, estudou e se dedica ainda à sua vida, é uma forma de você até retribuir para a sociedade. E eu sou muito grato por isso mesmo. Valeu mesmo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de vocês amplificarem as nossas vozes, né? Então, É gratidão. verdade, é verdade. E aí, pessoal, só aproveitando, se você puder, compartilha para o máximo de pessoas. O bate-papo, quando encerrar, a gente vai editar e vai ficar no nosso canal no YouTube, tá? Então, quem não nos conhece ainda, dá uma passada lá depois do papo, vê lá várias outras conversas e diversos assuntos, mas que eu acredito que vai ter alguns desses assuntos que vai também te interessar. Mas, André, eu acho que seria interessante a gente começar te conhecendo, né? Então, quem é o André? Como começou a história da psicologia e o porquê de se especializar na parte de paternidade? Sim. Eu vou falar rápido, Márcio, porque eu acho que a gente entrar no assunto precede, assim, eu termino falando de mim, né? Quando a gente entra no tema da Sim. paternidade. E antes quero só saber de você. Você é pai, aspirante a ser pai? Não, ainda não. Sim, certo. E tem vontade? Sim. Sim, sim. Que hoje muita gente, né, já consegue essa euforia de dizer não tenho vontade, não serei julgado por isso, né? É, Tá tudo as cobranças estão vindo já, né? É o pai, é a mãe, é a tia. Rapaz, cadê o sobrinho? Cadê o neto? bem, sim. E eu sou pai de Joaquim, de 4 anos, e sou psicólogo desde 2010. Né? Eu atuo tanto em escolas quanto na clínica com crianças, adolescentes e pais e mães. E nos últimos anos me especializei na paternidade e nos temas das masculinidades. Boa. Quando eu fiz aqui inclusive quando eu coloquei lá o postzinho, eu não sei se foi
que eu que escrevi errado, mas é pesquisador das masculinidades no plural ou tá errado? Isso, no plural mesmo. Porque quando a gente fala É isso mesmo. masculinidade, a gente cria uma ideia como se fosse um padrão, uma coisa única, né? E quando a gente, por exemplo, vai para olhar para a masculinidade preta, para a Hum, masculinidade homoafetiva e por aí vai, certo. são masculinidades que guardam peculiaridades muito importantes de serem distintas. Então, Entendi. e não só a masculinidade branca, ela guarda dentro dela um universo de incertezas, de caminhos, de descobertas que estão sendo desbravados, né? Então, é uma provocação Uhum, exatamente para a gente quebrar a ideia de uma masculinidade suprema. entendi. Então, a gente já começa a aprender aí algo novo, porque para mim, quando eu penso em masculinidade, eu penso em algo mais generalizado. Normalmente é isso, né? E aí a gente já começa a entender que não é só a masculinidade, ela não está só num gênero, né? Na verdade, existem Sim. outras formas e aí é muito interessante. É, Mas aí, eu acho que aí seria interessante, por exemplo, a gente iniciar entendendo quais são os desafios hoje que os pais enfrentam. E aí vamos falar daquele pai que não tem muito conhecimento. Vamos lá, o pai de primeira viagem. Que aí Uhum. ele tem o medo. Eu acho que um dos primeiros medos dos pais, e aí, enfim, entra a família em si, é toda aquela preocupação financeira, preocupação da educação, de se vou ser um pai bom, e o que é ser bom. Eu acho que aí existe várias coisas que a gente pode caminhar, né? Então, quais são hoje os principais desafios que o pai, e aí se a gente puder realmente tentar ficar mais realmente no pai, na presença do pai, porque a mãe, a gente, pô, a mãe nem se fala, a mãe é- ela já exerce um papel fundamental, né? Eu estou falando de uma família mais tradicional, e aí a gente pode ir para as demais famílias. Mas a família tradicional, o pai e a mãe, e aí a mãe já exerce aquele papel muitas das vezes que ela trabalha e trabalha fora, mas trabalha dentro de casa e cuida do filho. E até que ponto o pai está sendo pai mesmo? Porque tem pai, e aí nós vamos passar para vários tipos de pais que a gente tem aí, que é o pai que muitas vezes acha que só trabalhar, ser um provedor é suficiente. Mas quando ele chega em casa, a mulher ela precisa adiantar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele não ajuda, tem um filho. Então vamos começar por aí. Sim. E para a gente entrar também, extrapolando, Márcio, isso que você está pedindo, eu vou fazer uma provocação aqui, que sinta-se muito à vontade para dizer não, que Sim. qual é, e você me pergunta, né, quais são os medos, né, desse pai? E aí eu lhe pergunto, enquanto pai talvez aspirante, se você sentir à vontade, qual é o medo que você sente quando você pensa nessa paternidade antes de ser pai? Até para me lembrar, né, como era esse contraste assim, antes de ser pai e depois de ser pai. Eu acho que Sim, pode ser sim. bacana, porque quando a gente fala da gente, a gente comove, a gente envolve Aham. as pessoas e acho que esse é o nosso Sim, sim. propósito aqui, né? Então, estou te Perfeito. provocando aqui para saber até onde a gente vai junto aí nesse falar de si. Sinta-se. Perfeito. Não, claro, eu sou super tranquilo em relação a isso. André, olha, eu acho que uma das preocupações, eu penso, eu penso na estrutura daquilo que eu posso oferecer para o meu filho. Eu não digo nem tanto em educação, eu não tenho medo da educação que eu posso dar para ele, sabe? Talvez seja uma prepotência minha, não sei. Mas eu acredito que eu conseguiria passar uma boa educação para ele. Isso naquilo que eu imagino que é bom, claro. E aí posso ter alguns erros, mas hoje o que a me preocupa é o que eu posso oferecer de bom para o meu filho. Aí vem é, estrutura de casa, uma boa escola, saúde. Porque, poxa, quando a gente para pensar aí, o que é que o governo tem a oferecer? Não muita coisa.
Se eu for depender do governo, não vou ter muita coisa. Então, eu preciso correr atrás daquilo que eu posso oferecer. E não tenho interesse nenhum de ter o governo como o meu ajudador. Mas quando eu falo o governo, é pelo fato de a grande maioria da população, nós temos, vou dar um exemplo, as escolas públicas, que deveria ser boas escolas, nós temos o SUS, que aí tem parte dos nossos impostos aplicado ali, e não temos uma boa saúde. Então, pensando nisso, eu preciso ser esse provedor. Eu Isso. preciso dar o melhor para eles. Será que eu estou pronto para isso? Perfeito. Essa é a sombra do pai. Então, a partir do momento em que o homem se torna pai, ele é convidado a despertar essa sombra de uma forma avassaladora. E a tendência desse pai, inicialmente, é ir para esse lugar antigo, desse pai provedor distante. Né? Então, o filho vai chegando na gravidez e ele vai fazendo as contas e a preocupação financeira vai aumentando cada vez mais. E nos primeiros anos, que eram os anos em que ele deveria diminuir a relação profissional dele para dar mais tempo e espaço para a relação familiar, é justamente quando ele mais se afasta, quando ele mais se acaba nesse papel de provedor. E aí eu gosto, Márcio, da gente remontar, pelo menos de forma imaginativa, as tribos indígenas. Então, você trouxe algo muito pertinente, que é a rede de suporte. Então, Uhum. a gente, quando se torna pai, e a mãe sente isso na pele do dia a dia, na maioria das vezes, a gente não tem essa rede de suporte. E não é à toa que antes tínhamos 10 filhos, né? Depois 6, 4, 3, hoje 1, né? 2, 1 e as próximas gerações 0 filho, a tendência. Né? Então, antes existia uma rede de suporte de comunidade, seja de baixa renda, onde as crianças ficavam nas ruas, seja de alta renda, quando se tinha, né, ali muitos parentes que talvez não estavam, muitas mulheres que não estavam no mercado de trabalho. E essa rede de suporte era exatamente o que suportava essa quantidade de filhos e que suportava esse pai que estava ali na lida diária do trabalho e essa mãe que estava em casa. Mas essa exaustão, ela não existia talvez como antes. Né? Eu poderia me arriscar a dizer isso porque a exaustão ela é um fenômeno muito contemporâneo da ansiedade generalizada que a gente vive, da ideia de hiperprodutividade, enfim, tem uma série de questões. Então, a gente não tem essa rede de suporte. Mas se a gente for pensar aí nas tribos indígenas, elas têm essa rede de suporte. Então, como é que a gente dribla essa sombra que não sai da nossa imagem de pai, né? Como é que a gente enfrenta ela de uma forma positiva? Né? Então, aquele homem que não despertou a visão material de estruturas, como você trouxe, né? Enfim, financeira, estrutura talvez emocional também, ele vai precisar despertar essa estrutura. E ele vai precisar se rasgar enquanto homem para conseguir fazer isso. Porque enquanto a mulher já começa ali na maternidade a ler livros, na gestação a ler livros sobre educação, sobre a maternidade, o homem ele está muito atrás. Então a gente sai de um relacionamento a dois, em que o homem, na maioria das vezes, está depositando na mulher a cuidadora, ou seja, a mãe dele, né? E aí a gente já larga lá atrás. Né? Então, antes de ser pai, a gente já larga lá atrás em relação a se tornar um cuidador. Né? E aí, quando a gente se torna um cuidador, que precisaria ter essa estrutura, a gente se afasta, a gente é aquilo da licença paternidade, em que são 5 dias, né? E que muita gente não tira esses 5 dias, ou quando acaba esses 5 dias, chega no trabalho e fala, eu não aguentava mais ficar em casa.
que bom que eu estou aqui. Ou a licença paternidade estendida das empresas que participam dessa proposta do governo, não tiram, a maioria dos homens não tiram, a maioria não, mas uma boa parte, tá? Não tira essa licença paternidade. Por quê? Porque não aguentam o rojão de estar em casa ali, naqueles cuidados, né, de estar servindo, se dedicando, de ser ali o coadjuvante. Então tudo isso tem a ver com a masculinidade, tem a ver com o machismo, tem a ver com o quanto que a gente está lá atrás, nessa perspectiva adulta de maturidade, de cuidado. E aí, remontando... Estou falando demais? Ou tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. E aí, remontando as tribos indígenas, quando o menino completa por volta dos 16 anos, o que acontece? Ele faz um ritual de iniciação. O que é esse ritual de iniciação? Significa que ele vai se tornar um homem depois dessa iniciação. E quais são os nossos rituais de iniciação? Prostíbulo. Quais são os rituais de iniciação da mulher? A mulher tem o baile de debutante dos 15 anos, a mulher tem principalmente a menstruação, a menarca, que ela traz no corpo. Ela tem uma comunidade feminina que fala sobre si, que fala sobre suas dores, sobre sua vulnerabilidade. Existe uma intimidade feminina que dá suporte uma à outra e que a broderagem masculina não consegue atingir, porque fica na superficialidade. Então, o grupo, ele pode ser iniciador, né? Mas no caso do homem, isso não acontece. E aí, eles, na tribo indígena, sem ser na nossa cultura, né, ele faz 16, ele passa por alguma dor ali, de meter a mão no escorpião, ficar dias na mata, sem comida, sem roupa, enfim. Ele vai passar por alguma dor, e essa dor vai ser simbolizada pelos anciões ali da aldeia, junto com ele, através de histórias. Então, esses anciões vão estar ao lado deles nesses momentos, vão estar contando histórias dos antepassados, histórias de homens, né, de exemplos de homens, porque os nossos exemplos quais são, Márcio? Sylvester Stallone, se você é da minha geração, talvez você um pouco mais novo. Sim, Né? sim. A gente não tem exemplos de paternidade, exemplos de masculinidade, né? Em que a gente possa se embasar mesmo, construir a nossa história. Os nossos exemplos vieram de mundos muito autoritários. Então, nós somos autoritários em desconstrução. Então, voltando à tribo indígena, a criança ela vai sentir essa dor. Nessa dor vai haver a simbologia. E qual é a simbologia? É assim, você está sentindo essa dor agora e você ultrapassou essa dor. Você saiu vivo, você saiu mais forte. E essa dor é para te lembrar que todas as vezes que você sentir uma dor no futuro, você vai se lembrar de que você é forte, de que você é capaz. Então existe ali um mediador de potência, que é aquele ancião, que é aquela masculinidade, alguém que vai mediar a sua relação com a sua potência, com a sua força. E você sai mais forte, você sai um homem. E aí quando você sai dali, você não é mais cuidado pela tribo. Você se torna um cuidador junto com outros cuidadores daquela tribo. E aí qual é a grande saída? Que a história não terminou ainda. A grande saída é, como é que esse homem indígena não sente um peso nas costas? Será que é só porque tem outros homens? E aí vem uma saída para a gente. Já que a gente não tem a tribo, já que a gente não tem a rede de apoio, como se diz, é preciso toda uma comunidade para criar uma criança, e é verdade, quem é pai e mãe sente isso na pele, a dor e o desafio que é você estar ali o tempo inteiro, num processo muito individual, isolado, né? As famílias são núcleos isolados. E aí, nessa saída que a tribo indígena aponta, é o seguinte, ela diz assim, você vai caçar, você vai colher, mas você não vai poder estocar por muito tempo. A gente não é uma civilização, enquanto tribo indígena, né? Então, você não vai poder estocar por muito tempo e você vai ficar vulnerável às intempéries da vida, das tempestades,
né, que acontecerem, de um predador acabar com a sua caça, surgir um novo predador aqui na floresta. Enfim, você vai ficar vulnerável. E o que salva esse indígena junto com outros indígenas e que passa por uma vulnerabilidade? Porque o indígena não fica preocupado muito com essa estrutura, porque a estrutura está ali, de alguma forma, na tribo, e porque existe uma relação e uma conexão com essa vulnerabilidade que a gente perdeu enquanto homem, e com a vulnerabilidade puxa uma ligação espiritual. Então, ele monta a base dele não apenas na tribo, mas na relação espiritual. E essa relação espiritual pode ser qualquer coisa que você acredite que seja maior do que você. Uhum. Enquanto a gente não sair da posição do controle enquanto pai de uma família, a gente não consegue acabar ou lidar com essa sombra do provedor de forma positiva. A gente precisa sair do controle e entregar um pouco, aceitar essa vulnerabilidade dessa estrutura sólida que não existe. Se a gente for pensar em estrutura, pensa o que é mais estrutural aí, a fundação de uma casa, né, de tijolos. Uhum. A fundação, ela fica na terra. A terra está na natureza. A natureza é vulnerável, ela muda, ela se transforma. Então a gente esquece desse laço vulnerável que a gente tem e que a gente só sai. A única saída, Márcio, que eu vejo hoje, que eu trabalho com os pais que chegam para mim desse lugar de provedor, é a entrega. Acredite no que você quiser, maior do que você, mas se você ficar preocupado com a estrutura, não vai. Você não dá o passo, se é isso que você quer, né, enquanto pai. Uhum. Então você dá um passinho ali, se joga e você entrega um pouco. De que vai dar certo, de que algumas coisas vão acontecer, de que você vai correr atrás, mas você precisa também elencar as suas prioridades. Eu vou correr atrás até um certo ponto, porque eu não quero ficar longe da minha família. Porque esse homem de antes, o que acontecia? Ele trabalhava e a família dele ficava aqui em casa. Ele olhava para essa família através de um vidro grosso e via a família feliz. Ele conseguia enxergar alguma felicidade ali dentro, mas existia uma participação muito grande dessa mãe e dessa criança, e até outros atores ali envolvidos, avós, enfim, existiam outras figuras. Então, a coisa funcionava em parte. Sempre existiu a falta paterna, mas funcionava. Mas agora, esse homem continua ali, atrás do vidro grosso, mas ele esquece que ele faz parte da família porque a mãe já não está ali, como estava antes, porque foi para o mercado de trabalho. E essa presença paterna, ela se tornou um lugar assim de muita falta. Porque antes ela existia pelo menos simbolizada, né? As mães diziam, olha, quando seu pai chegar, né? Olha, o pai só olhava, né? Então não existia física, mas existia simbólica. Agora nem simbólica, nem física, e essa mãe não está dentro, então essa família está toda desestruturada. Então não funciona mais ele levar só o dinheiro, como funcionava. E aí ele fica perdido. Verdade, faz total sentido. E interessante você falando, eu nunca tinha parado para pensar, principalmente nessa questão das tribos indígenas, porque eles têm tudo muito assim, sempre existe um objetivo por trás, né? Sempre tem aquela questão da tribo, ela se manter viva, dela porque o avô ele já está muito velho, porque precisa dessa continuidade. E hoje a gente realmente percebe que os casais ou só querem um, no máximo dois, e alguns casais nenhum. Então, esse objetivo de dar continuidade da família, que realmente vem se perdendo, né? Sim. Talvez por esses medos. Exato. Eles têm, os indígenas, Márcio, eles têm uma sensação de dever
muito grande. E isso é uma chave que a civilização perdeu. Então, por exemplo, hoje a gente tem a ideia de uma espécie de pai amigo. É uma espécie que precisa entrar em extinção. O pai amigo, ele hesita estar no lugar dele, porque ele quer que o filho construa uma amizade com ele. Então a autoridade, ele hesita em assumir esse lugar, ele hesita dar contornos, ele hesita limites. Então, eu achei interessante o que você está falando e parte desse papel que vem se perdendo. ahn, e até mesmo uma provocação que eu vou perguntar aqui. Não seria também fruto do que se foi dito lá atrás, na mídia, é, na própria sociedade, porque foi perdendo essa questão do pai, a pessoa vamos lá, impõe limites, que, tipo, antigamente, e aí você trouxe a questão de o pai amigo, o pai que, né, está presente, é o pai que acolhe, que eu não sou nada contra isso, obviamente, e os pais precisam acolher. Só que, de fato, os pais hoje têm perdido esse papel de respeito. E isso não seria fruto justamente do que já foi dito antes. Aliás, ainda hoje se fala muito sobre isso, de que esse papel do pai, da masculinidade também tem meio que se perdido, ou eu entendi errado. Sim, eu quero só entender um pouco mais isso que você está trazendo, que eu acho que é valioso, mas eu Tá? não peguei, eu acho que 100%. Então, quando você falou da questão do pai amigo, certo? O pai amigo, eu entendi que tem suas seus problemas nisso aí. Daquele pai que é o que faz tudo pelo filho, é o que abraça em todo momento. O filho ele não pode se frustrar, o filho, né, ó, papai tá aqui, que foi, não sei o quê. Não fica assim. E às vezes, e aí a gente olha para trás, o pai, antigamente, ele talvez não desse o amor, o carinho que realmente muitas vezes não existia, mas ele tinha um papel de trazer a realidade para o filho. Dizer, ei, rapaz, espera aí, não é assim não. Ou vamos fazer assim, opa, é assado. Que é isso? Então, eu acho que assim, eu tento pensar de forma mais, vamos dizer, equilibrada. Eu não sou a favor do 8 ou 80. Eu acho que o pai tem que dar carinho, sim. A gente precisa perder traços desse machismo de lá de trás, mas eu acho que tem coisas desse machismo que, aliás, não machismo, porque machismo é pejorativo e é feio, mas coisas dessa masculinidade lá de trás que a gente pode trazer para os dias de hoje de forma mais melhorada, vamos dizer Isso, assim. isso. Eu gosto da palavra, Márcio, quem é fã de Star Wars, a gente precisa remasterizar Perfeito. a autoridade. Então, lá atrás, essa autoridade, ela era junta com o autoritarismo. E a gente não sabia se era medo ou respeito, na maioria das vezes era medo. Medo, é verdade. Mas existia um pouco, talvez, de respeito. Sim. E não é que a gente precisa resgatar essa autoridade, a gente precisa, é como Star Wars, pegar ali os vídeos, né, os primeiros filmes, e trazer novas tecnologias, que é o que a educação respeitosa, as novas abordagens da educação respeitosa implementa. Como, por exemplo, o uso de consequências no lugar de punições e castigos. Uhum. Então você consegue imprimir uma autoridade sobre o seu filho sem ser autoritário e sendo amoroso, que é exatamente esse equilíbrio. Que a gente veio de um mundo autoritário e nós estamos hoje pendulando para um mundo permissivo. As polaridades são de parentais, né? É o autoritarismo e a permissividade. Então, nessa pendulação que a gente começou a estudar, a descobrir
o cérebro da criança imaturo, o quanto que ela não processa muitas coisas que a gente lá atrás achava que ela processava, o quanto que a birra precisa ser acolhida, que lá atrás a gente não tinha nem voz para fazer birra, nem espaço. Enfim, a gente foi por um caminho que era necessário, só que a gente se perdeu nessa outra polaridade da permissividade. E aí vem uma grande forte adição, que é nesse caminho a gente começou a questionar a masculinidade, que era necessário também. E aí nesse questionamento a gente se perdeu totalmente. E aí esse pai, ele começou a paternar parecido com a mãe. Ele começou a maternar em vez de paternar. A mãe nutre, a mãe nutre e protege. Esse é o papel principal da mãe. O papel principal do pai é dar confiança, empurrar para o mundo, socializar ele, dar autonomia, fortalecer emocionalmente o filho. Esse é o papel do pai. E o pai parou de fazer isso e passou a cuidar, que é tão necessário, né? Existe o cuidado que os dois precisam fazer, mas ele, hoje tem muitos pais que têm muita dificuldade de assumir esse lugar de autoridade. Por quê? Porque eles sofreram tanto com o autoritarismo que eles têm muito medo de deixarem uma vírgula de trauma na vida dos filhos pelos traumas que estão ainda doendo neles, do que os pais deles fizeram com eles. E a gente tem pesquisas que trazem, né, de que se você tem um filho, você é muito mais autoritário com o seu filho do que se você tem uma filha. Né? Então, esses homens, eles sofreram desse autoritarismo, que é o machismo. O machismo é a masculinidade tóxica. Né? O autoritarismo é a autoridade tóxica, é o abuso de poder. Então, a gente sofreu com esse autoritarismo e a gente começou a ficar sem referência, sem saber qual é o nosso lugar. E aí, nisso, o que aconteceu? A mãe assume o volante ali da educação e o pai não aparece. Então, o seu papel não aparece. Então, e aí muita gente fala assim, mas criança mimada é por causa da mãe. E aí, criança mimada é a mãe que super protege, na maioria das vezes, porque é a função dela proteger, mas ela só super protege, na maioria das vezes, porque falta a ação desse pai, de forma assertiva. E aí muitos pais que me escutam falam assim, André, mas você não conhece minha mulher. Você não conhece a mãe dos meus filhos. Quando eu tento entrar, ela não deixa. Ela me atravessa. E aí eu pergunto, como é que você tentou entrar? Geralmente, quando ele tenta entrar, quando ele tenta exercer o lugar dele, ele vai para o autoritarismo. E aí a mãe vai proteger o filho dela. A mãe é uma leoa. Ela está fazendo a função dela. Verdade. Por exemplo, você falando sobre isso, aí existe um exemplo clássico que eu acredito que isso tenha acontecido muito, que é o seguinte: o filho chega para a mãe, vou dar um exemplo, chega para a mãe e diz, mãe, final de semana eu quero ir para casa do meu amiguinho. Fala com teu pai. Aí o que é que o pai faz? Fala com a tua mãe. E aí o menino fica, e agora? O pai já não consegue dar uma resposta porque fala com a tua mãe. A mãe aí vem aquela questão da proteção e tal, mas muitas das vezes a mãe pede para que o filho fale com o pai, até porque ele precisa ter essa referência. Ele precisa entender que também o pai está lá para impor limites, para poder abrir mão para ele ir e também dizer, epa, não vai, fica aqui. E aí o pai, às vezes, faz esse papel de dizer, e eu tento entender, não sei se é isso, talvez pela falta da presença do pai, por trabalhar tanto, e aí ele tenta suprir com presentes, deixando tudo, pode ir, pode fazer, quer, eu compro, enfim, é tudo muito assim, solto, né?
Exato. Então, essa foi uma outra adição. Então, a gente teve um problema de uma polarização, porque viemos do autoritarismo. A gente teve um problema da função paterna estar totalmente dissolvida e perdida. E a gente tem um outro problema da exaustão parental hoje, nesse mundo contemporâneo. Então, nunca estivemos tão conectados digitalmente e tão desconectados. Né? Nunca estivemos tão ausentes na relação real um com o outro. Então, essa mãe e esse pai, eles entregam para as telas porque existe uma exaustão ali. Eles entregam um para o outro, né? Vai resolver com sua mãe, vai resolver com seu pai, porque existe uma exaustão ali. Dos dois. Os dois estão nesse universo. Não é só mais o pai que está no mercado de trabalho, né? A mãe está acumulando funções, enfim. Então, a gente precisa lidar com todos esses desafios quando a gente se torna pai e mãe, porque nesse buraco o filho vai crescendo como sem esse contorno e vai crescendo inseguro. A autoridade, ela traz segurança, ela traz contorno. Eu gosto sempre, quando eu falo de autoridade, Márcio, daquela imagem de um prédio alto que você vai contemplar a vista. Lá embaixo, você vai ver tudo pequenininho. Você só consegue chegar perto para contemplar a vista se o vidro for bem grosso. Ou se o parapeito, né, for bem firme. Se você não sentir essa segurança, você não contempla. Assim é a criança. A criança só brinca, só se envolve na vida de forma plena se ela sente esse contorno. Se ela não sente, ela fica insegura. Quando ela fica insegura, acarreta em uma série de questões que vão para o consultório, que chegam no consultório. Socialização, dificuldade de socialização, dificuldade de sono, atrapalha o sono, porque ela fica insegura, dificuldade de evacuação, agressividade excessiva, dependência digital e por aí vai. Né? Então, todos esses problemas eles se resumem muito nessa falta de segurança que a criança sente, nessa falta de contorno que a criança sente hoje, por conta dessa exaustão. Então, quando você fala de estrutura, eu ampliaria que essa estrutura ela precisa ser ressignificada do material para todo esse universo emocional. O pai hoje, Márcio, ele leva na escola, assim, existe uma minoria ali ascendendo, né, para esse lugar de levar na escola, de trocar fralda, de participar, mas ele não se envolve emocionalmente ainda com os filhos. Né? E isso ainda fica a cargo da mãe. Isso é uma grande exaustão. Você cuidar sozinha emocionalmente de uma criança. Né? Você está atenta ali como foi o dia, o que está vindo ali com aquele comportamento, o que está por trás da birra que ela está dando. Né? Você está buscando atender esse potinho emocional diariamente. Então, essa estrutura que a gente correu atrás e ainda corre, e ainda vive essa ilusão de que é isso que precisa na paternidade, ela precisa ser transformada para presença e tempo. Eu trabalho com um grupo de homens e eu já perguntei assim algumas vezes no grupo de homens, quando vocês se tornaram pais, vocês fizeram um acordo com vocês mesmos de que a profissão iria diminuir a velocidade, de que a relação profissional ia ter uma diminuição de velocidade, de que os objetivos profissionais iriam ser um pouco mais protelados para que vocês ficassem mais tempo com os filhos de vocês? Não, é o contrário. E por que as mães fazem isso? Por que as mães fazem isso? Elas sabem que quando elas têm filho, a relação profissional delas vai se abalar. Não tem dúvida. E muitas delas sabem que quando voltar da licença maternidade, elas não vão ter nem mais emprego. Que elas vão ser demitidas. O raciocínio, a memória da mãe fica prejudicada por 2, 3 anos. Depois que a criança nasce. Isso a nível orgânico, cerebral. Uhum. Então,
ela sabe desses prejuízos e ela se organiza e ela peita isso. Mas por que o pai não faz isso? Ah, porque alguém tem que cuidar. Será? Será que de verdade é uma questão financeira? É uma questão de estrutura financeira? Ou é uma questão de reposicionamento de prioridades na vida desse homem? Sabe? Esse é Eu um... entendo perfeitamente. André, mas assim, sua visão enquanto profissional, qual seria hoje a sugestão? Por exemplo, vamos dar um exemplo de que, vamos pensar numa família que o homem, só o homem trabalha, tá? E aí a mulher, ela tá em casa, e aí o filho nasceu, você sugeriu que o homem ele precisa desacelerar, beleza? É porque ele precisa estar mais perto do filho e tal. Mas aí vamos falar aqui, esse homem é o provedor da casa. Entende-se que uma vida nova, mais responsabilidades, os custos eles são maiores, porque antes eram dois, agora são três, então existem custos adicionais. Qual é a sua sugestão no caso desse pai? Se ele precisa, possivelmente até aumentar a sua renda. Eu estou falando principalmente da grande massa. Sim, sim. Ele precisa, assim, lógico, se a gente pensar de forma lógica, está aumentando o número de pessoas em casa, eu preciso aumentar a renda porque vai ter um custo mais elevado, mas como se resolver dentro disso? Sim, sim. E aí, a gente volta para o início, né, falando de paternidades. Então, eu estou falando de uma paternidade, você traz uma outra paternidade. Então, uma paternidade de baixa renda, uma paternidade preta, por exemplo, ela tem esse desafio muito maior. Então, como é esse desafio? Como é que ela vai conseguir diminuir o ritmo de trabalho dela se é um ganha-pão ali para a família toda? Se ela faltar com isso, acabou. Não tem o que fazer. Então, em termos objetivos, não há muito o que mexer. Em termos objetivos, aí o que falta é a estrutura social para suportar esse homem a estar mais nesse lugar. Em termos Uhum. objetivos, é isso que falta. Em termos subjetivos, é o que eu estava trazendo. O quão é possível você se conectar com o seu filho mesmo distante? O quão é possível você, trabalhando ali, estar conectado com o seu filho, enfim, nos finais de semana? Porque esse homem, quando ele vai, ele se desconecta. Quando ele chega em Isso. casa no final de semana, ele só quer relaxar. Né? Ele só quer relaxar, ele acha que ele tem o direito de chegar de noite e o filho já está ali jantado, né? E já está tendo feito tudo, e que ele vai brincar e vai deixar o filho acordar até mais tarde e vai prejudicar a escola do filho. Enfim, ele está desconectado do mundo dessa criança. Então, o que esse pai pode fazer a nível subjetivo é se conectar mais com essa paternidade. Quanto mais ele se conectar com essa paternidade, aos poucos, esse lugar ele vai sendo suprido. O filho que precisa desse pai. Né? Mas ele precisa remontar essa importância dele estar junto. Muitas vezes, a maioria das vezes, esse pai que fica no ganha-pão, quando está na frente do filho, está no celular. Entende? Então, E aí, essa perspectiva de ressignificar a relação com o filho que a gente pode atuar, porque na outra, né, durante o dia a dia, na segunda a sexta, não dá para mexer muito. perfeito. E aí a gente entra justamente nesse ponto. Como esse pai ele poderia se conectar com o filho, né? A gente já entendeu aí que alguns pais chegam e vai para o celular. Então a gente já entende que, opa, larga esse celular. Beleza. Mas depois que ele largou o celular, quais formas e maneiras que ele pode se conectar com o filho, de o filho realmente enxergar, de entender, dele estar próximo do filho? Sim. Uma dica muito boa. Não proponha um jogo. Não proponha uma atividade.
não distraia o seu filho e não se distraia com ele. Se você tem pouco tempo, não se distraia. Por exemplo, quem é pai e mãe de filho pequeno, às vezes encontra uma horinha ali para sair e ficar os dois. Aí vai no cinema. É terrível, porque você fica no cinema e você volta e você nem conversou. Os dois se distraíram e perderam aquela hora que talvez só vai ter daqui a um mês. Então, se você tem pouco tempo com seu filho, não se distraia. Não proponha atividades. Não vá estar nesse lugar de que você precisa ali estar brincando com ele de uma determinada forma. Então, qual seria a dica boa? Tá ali com seu filho. Filho, o que você quer fazer agora? Estou aqui com você. O que você quer fazer agora? Aí, vamos brincar de tal coisa. Aí você vai brincar, né? Para um pouquinho. E aí você pode propor a ele, filho, vamos ficar aqui um pouquinho sentado? Vamos ficar ouvindo sons? Vamos ficar na rede? Vamos ficar sem fazer nada? Você pode propor coisas próximas do nadismo, que é ficar sem fazer nada. Para quê? Para que um consiga escutar o silêncio do outro. Sabe? O silêncio aproxima a gente. Então, uma dica boa para esse pai é sair do lugar de brincante e ir para o lugar de simplesmente estar ao lado do filho. Ou conversar se o filho for mais velho. Né? Uhum. Filho, eu quero saber de você. Como é que está você na escola? Como é que tem algum momento que você sentiu medo essa semana? Teve alguma situação que você ficou muito feliz? Eu não estou podendo perguntar para você todo dia, então. E eu estou sentindo falta de saber de você. Quero muito saber de você. O que você pode falar para mim hoje de você? O que você lembra de você? Eu quero estar com você. Ou então vai fazer coisas só você e ele, enquanto pai. Importante que tenha ele ou ela, que tenha momentos sozinhos, sem a mãe. Isso vai ajudar a mãe a descansar. Né? Que tenha ali um momento único. Algo que vocês construam juntos, algum ritual que vocês façam juntos. Mas a primeira dica é saia desse lugar de brincante e esteja no lugar de estar ao lado, disponível para ver o que ele quer fazer. Ele vai dar o tom. A gente não precisa. Basta seguir o que ele está propondo para a gente. E a gente vai atrás dele. Verdade. Porque a própria criança, ela sente, talvez ela não consiga, vamos pensar numa criança pequena, ela talvez não consiga é, expressar numa conversa, mas ela vai dando indícios, e você como um adulto tem que ter essa percepção, né, de entender o que é que ela está precisando. Enfim, e aí, mas vamos lá. E quando se trata de uma família que tem mais de um filho, dois, três filhos, seria importante esse pai também ter esse momento com os filhos ou com cada filho? Sim. As duas coisas. É muito bom ele ter um momento com todos e é muito bom ele ter um momento com cada filho. Porque é como se, quando cada filho está com ele, é como se fosse um ápice assim do momento do filho, assim, sabe? Eu tenho meu pai só para mim. Tenho meu pai sem estar trabalhando. Tenho meu pai sem os meus irmãos que de alguma forma enchem o meu saco e não deixam ele só para mim. Né? Então, ter esse momento individualmente, quando se tem mais filho, é um grande presente que você pode dar assim para os seus filhos. Nem que você faça uma vez por, sei lá, mês, uma vez a cada 2 meses, né? Cada filho de você sair de casa, fazer alguma coisa aí na praça, né? Tomar um sorvete, mas se conectar, assim, sabe? O desafio, Márcio, na verdade, é porque a maioria das vezes a gente está desconectado da gente mesmo. Então a gente não consegue se conectar com o outro enquanto eu estou desconectado de mim mesmo. Quando eu estou aqui com você e eu pergunto sobre sua paternidade, eu quero me conectar com você. Sobre a sua aspiração, o seu medo da paternidade, eu quero me conectar com você. Eu quero saber por que a gente está aqui hoje nesse encontro. O que tem de bom de cada um aqui único para a gente poder expressar e envolver as outras pessoas que podem, né, escutar a gente. Então é essa conexão que falta.
E que é isso que vai preencher a criança. Uhum. É essa estrutura. A estrutura que a gente precisa dar para os nossos filhos chama-se autoconhecimento. Essa é a estrutura que a gente precisa dar. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais os nossos filhos vão ser atendidos em suas necessidades. Perfeito. E realmente eu acho assim, essa coisa de você, o autoconhecimento e você olhar para a grande maioria dos pais, e aí pai, mãe, enfim, eles nem têm se conhecido, né? Às vezes não tem nem tempo para parar para se observar e dizer, peraí, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Como eu tenho lidado com as relações no trabalho? E às vezes o pai não consegue nem, ele, muitas das vezes não está conseguindo resolver problemas dele, e eu falo de problemas de relação mesmo, de colega de trabalho, e com a esposa, com o esposo, enfim, que às vezes, se ele não tem essa resposta, fica até difícil dele passar isso para uma criança, para um filho, né? Como é que ele vai corregular a emoção do filho dele numa birra se ele não percebe nem as próprias emoções? É impossível. Como é que ele vai atender emocionalmente o filho se ele está desconectado das próprias emoções já há muito tempo? Como é que ele vai cuidar do filho se ele trata a família dele como se fosse uma gestão empresarial? Verdade. É, vamos aí pensar no seguinte: o pai ele já tem entendido o papel dele, né? Ele foi para uma terapia, vamos dizer assim. Ele foi, fez uma terapia, começou a entender, a se conhecer, a entender o papel dele. Qual o tipo de educação que e aí vamos falar principalmente voltado para os meninos, que possivelmente serão futuros pais. Então, qual o tipo de educação os meninos eles precisam ter para se tornarem os pais mais conscientes, por exemplo, lá no futuro? Que Sim. forma e os pais de hoje podem formar esse novo pai que lá no futuro, né? E aí é um futuro às vezes distante, porque a criança ela tá ali pequena, precisa ter esse afeto, precisa ter essa conexão, mas aí o pai ele também precisa pensar lá no futuro, porque é do pequeno que se faz o grande. Sim. E aí a gente precisa já começar a implementar na criança, no adolescente, o que ele precisa ser lá no futuro. Sim. Sim. Então, qual tipo de educação esse pai que já está talvez no caminho de autoconhecimento ele pode ofertar para o seu filho? O foco é a educação emocional. Ele precisa estar muito atento às emoções dessa criança, porque é isso que o mundo falha. É isso esse é o maior buraco do mundo hoje. A gente está vivendo uma grave crise de saúde mental, não só da infância e da juventude, como a gente nunca viveu, mas agora dos adultos também. Então isso está uma ascendente absurda. Hoje a maior busca de profissionais são profissionais com habilidades socioemocionais. Não são profissionais com habilidades técnicas. Uhum. Então, isso já é hoje. Imagina daqui a 20 anos, né, 18 anos, quando o seu filho for para o mercado de trabalho. Então, esse pai, ele precisa, se ele quer entregar um filho melhor para o mundo, ele precisa focar no desenvolvimento socioemocional, ele precisa focar no desenvolvimento das emoções e na autonomia dessa criança. Uhum. Que é isso. Isso, isso também estaria ligado, inclusive, às frustrações, Uhum. Ele porque precisa. o que percebo é que os pais, eu acho que até falei já sobre isso, mas volto a repetir,
é que os pais eles querem às vezes criar o filho dentro de uma caixa e que ele não pode se frustrar, ele não pode quebrar a cara, ele não pode é, lidar com um coleguinha chato. E aí o pai já vai lá na escolinha e diz, não, meu filho tem que estar em outra sala porque o coleguinha é chato. E aí o filho não pode tirar notas ruins, porque é meu filho, ele não tira notas ruins. E tem aquela super proteção de que ah, é, a escola não está fazendo do jeito que tem que ser feito, então tem que trocar de escola. Então, a todo momento, o filho ele vê que, olha, se não está bom, tem como trocar. Se não está bom, tem como resolver saindo, fugindo. Sim. E vai, e aí eu percebo que são crianças que vão ser adultos difíceis, né? Adultos frágeis emocionalmente. Já estamos tendo uma juventude, né, e uma adolescência super frágil emocionalmente. Já estamos colhendo, infelizmente, esses frutos. E a tendência é isso se ampliar, porque há uma demora nesse despertar, de que a gente precisa mudar esse jogo. A gente precisa atualizar o destino da nossa paternidade e da nossa maternidade. Isso é urgente. A OMS aponta de que, por exemplo, o suicídio infanto-juvenil ele cresceu muito nos últimos anos. Se eu não me engano, hoje ele é a segunda maior causa de mortes, né? Perde apenas para o acidente de carro. E ela aponta que os dois principais motivos socioemocionais, né, tem vários, mas os motivos socioemocionais é a dificuldade em lidar com a frustração e a dificuldade em adiar o prazer. Então, olha aí, são duas competências que antes eram destinadas ao universo parental masculino, à paternidade, que por mais que a gente dissolva isso, né, entre a mãe e o pai, a gente ainda cresceu nesse universo e a gente ainda tem o dever, assim como os indígenas, de passar isso adiante, de dizer, olha, eu vou ser o chatão mesmo. Meu filho me chama de chatão. Eu vou ser o chatão. Eu não estou aqui para ser um amigo. Estou aqui para ser alguém, um guia, que vai trazer contornos e que muitas vezes você não vai gostar desse contorno. Esse é o meu papel. Foi para isso que eu estou nesse lugar de pai. Não é para... André, nas suas análises, como você trata de famílias, né, pais e filhos, hoje a dificuldade que você encontra, ela está, e se é possível mensurar isso, mas hoje a dificuldade está nos pais ou nos filhos? Totalmente dos pais. Os filhos são vítimas, né, da nossa exaustão, né, do nosso estado perdido de paternidade, da hiperconectividade, da desconexão interna. Né? Os filhos não são responsáveis, não tem como serem responsáveis. Eles estão sendo prejudicados, na verdade, por isso. Então, por isso que eu comecei falando de que é muito sábio hoje um homem, uma mulher dizer não quero ter filho. Porque isso antes, né, se tinha sem ter essa vontade, sem ter essa... E a gente foi, né, povoando o mundo sem a responsabilidade devida. Né? Então, Verdade. tem uma responsabilidade aí, quando a gente se torna pai, que muitas vezes vai surgir nesse processo, né? Muitas vezes não vem antes, vai surgir. Mas tem um portal que a gente atravessa. Tem um portal que a gente atravessa aí. E esse portal ele precisa ser transformado. Ele não pode Uhum. mais existir como ele existia antes, né? Dessa ausência paterna e dessa ausência hoje bilateral da mãe e do pai. Porque o filho está sendo criado mais pela escola, que fica o período integral, e pelas telas. Verdade. Então você vai ter um filho para ficar no final de semana,
sabe? Agora o pai de humano virou pai de pet, que agora eu soube que os pets têm creches. Então você deixa o pet lá durante a semana toda, né? E na creche você pega final de semana para brincar com ele. André, eu não sei se você tem observado, tá aí rolando nas redes sociais, tá em alta esse assunto devido à questão dos bebês reborn. Uhum. E, inclusive, se eu não me engano, isso também devido a uma mulher ter ido um atendimento de saúde porque ela queria o atendimento. Eu, na verdade, nem pesquisei sobre isso, mas eu já fiquei sabendo. Aí eu fiquei até desacreditado. Não, gente, isso deve ser história da internet, é conversa. Não é possível que alguém foi com um bebê reborn solicitar atendimento e ficou chateado porque ninguém atendeu. E eu até estava olhando uns vídeos na internet e brinquei agora, pouco antes da live, uma amiga minha disse, é um bom negócio montar uma creche para bebê reborn. E a gente tá chegando numa situação que as pessoas estão cuidando, como você falou, do pet como filho e agora de um boneco como filho também. Isso. E aí, Márcio, saiu até eles estão implementando ou dando o primeiro passo, né, de um projeto de lei para proibir o reborn no Sistema Único de Saúde, né, do SUS. E eles também entraram junto com esse projeto, um outro projeto de um programa de saúde mental para paternidade e maternidade reborn. Então, Ufa, agora eu vou poder atender pais e mães reborns. gente, pelo amor de Vai Deus. ter psicólogos, né? Diga, André, passou tanto tempo estudando, se especializando, agora mais uma especialização. É fogo, viu? Tá puxado. Tá, e isso junto com aquele outro fenômeno dos TREs, que são aqueles jovens que se identificam com os animais, não sei se você já viu, né? E tem as Sim. competições em que quanto mais imita, ganha ali e tal, né? Esses dois fenômenos, eles estão muito em alta na mídia, por quê? E eles estão chocando a gente. É um grande choque para a maioria das pessoas. E a gente precisa olhar com cuidado por que isso está acontecendo. E a resposta que eu trago é: a gente ficou tão esvaziado de sentido e a gente foi tanto para o excesso de produtividade que a gente está criando estratégias alucinógenas de brincar. A criança brinca. O que é brincar? Brincar é você não ter objetivo. Você não brinca para se divertir. A criança não brinca para se divertir. A criança brinca para se relacionar com o mundo. A diversão é uma consequência. Uhum. Aí a gente foi crescendo, o adulto, e ele foi ficando tão sério, tão sério, tão sério, que até nos momentos de hobby, você vai correr, por exemplo, e a corrida era uma brincadeira, a brincadeira se torna uma produtividade. Você agora vai correr meia maratona, você vai precisar comer X, Y, Z, você vai ter a malhação para melhorar o seu desempenho. Acabou o seu hobby. Então, a gente foi fazendo isso com muitas coisas em nossa vida. E isso foi esvaziando os espaços que precisavam estar vazios. A gente enquanto humano, a gente precisa brincar. A gente precisa fazer coisas que não levem a nada. Sabe? Para se sentir humano, para se sentir vivo. Então, socialmente, culturalmente, isso aconteceu e deu espaço para os reborns e os TREs, né? O que é? Não há problema nisso, na brincadeira. O problema é quando a brincadeira ganha uma proporção que se confunde com a realidade. Esse é o problema. Quando você tem um juiz para fazer uma guarda compartilhada de um bebê reborn, porque o pai e a mãe do bebê estão brigando na justiça. Esse é o problema. Quando você vai levar no Sistema Único de Saúde para ocupar a vaga de alguém. Esse é o problema.
Quando você se identifica como animal a tal ponto que você deixa de se socializar e fazer as coisas, né, humanas que precisam ser feitas. E aí, se a gente remontar, o que veio antes disso? O que veio antes disso? Qual é a brincadeira do homem, Márcio? A brincadeira do homem é ir, aqui em Salvador, é ir para o estádio ver o Bahia ou o Vitória jogar, lá no domingão, na quarta-feira. Essa é a brincadeira do homem. E essa brincadeira do homem fica tão séria, que o que acontece muitas vezes? Ele mata e morre, ou ele perde a amizade, ou ele... pelo jogo ali. Né? Ele aposta tudo, perde tudo no jogo. A brincadeira foi ficando séria. Foi ficando séria. A brincadeira do pet, quem é pai e mãe de pet, vai me execrar agora. Né? Mas você levar você tem um pet para você ficar final de semana, né? E você leva ele na creche, que tem salão de beleza, etc, etc, etc. E você vai, hoje você vê em todas as cidades as lojas, né, de pet enormes, né? O quanto que o mercado cresceu, o quanto que as necessidades, assim como as necessidades dos bebês foram criadas para os pets, também, que precisa ter aquilo e aquilo e aquilo. Foi outra brincadeira que foi ficando séria, que quem hoje é mãe de pet, no Dia das Mães, né, faz ali o seu bolo, canta ali e celebra como se fosse mãe. Enfim, a coisa, tudo bem que a gente está falando de um ser vivo, que é bem diferente de um reborn, né? Mas guardadas as devidas proporções, tem muita mãe e pai de pet que foi levando essa brincadeira para um nível que também atrapalha um pouco esse manejo social dessa pessoa. Né? Então, Verdade. a gente pode fazer essas brincadeiras, né? E é muito saudável desde que ela não atrapalhe a nossa vida, né? Desde que ela não substitua a realidade. E a tela entra nisso daí também, né? Então, a brincadeira vai ficando tão séria, que você confunde o que é virtual e o que é realidade. O que é isso? É um esvaziamento de sentido, é um fenômeno, a gente está totalmente esvaziado de sentido e a gente está buscando sentido fora, né? Buscando se sentir Verdade. de alguma forma. Verdade. E essa André, geração nova, só para concluir, essa geração uhum, nova, ela surge com isso como um movimento de contracultura. Mas assim, olha, enquanto vocês, 30 acima, estão super preocupados com trabalho, grana ainda, 30, 40, a gente vai para outra direção aqui, sabe? Tem uma disrupção ali que acontece. verdade. É, eu queria. A gente tem pouco tempo, inclusive, já estamos finalizando, mas eu acho que seria interessante a gente falar do papel do pai numa família que houve uma separação, um divórcio, por exemplo. Primeiro existe toda a questão emocional da separação. Normalmente, separações não são amigáveis, normalmente não são, são as exceções, porque se está separando é porque tem alguma coisa errada. Então, existe muitas vezes, beleza, que hoje os pais tentam, de certa forma, blindar o filho, mas quando se rompe, né, o casal, então agora o pai já mora em outro lugar, a mãe também, e aí o filho está ali no meio, seja ele pequeno, adolescente, enfim. E como é que o pai ele pode fazer para, não sei se é possível amenizar essa ruptura do casal, mas como lidar com o filho nessa situação? Sim. O mais importante é honrar essa mãe, esse filho. Enquanto o filho sente que o pai honra a mãe e que a mãe honra o pai, essa separação física, ela não provoca danos na construção da personalidade da criança. Quando o filho sente que esse pai ou essa mãe não estão se honrando, aí ele passa a cindir, ele passa a tomar partido, porque para ele é fruto de uma coisa só.
Mas quando ele sente que ele tem que escolher, o que ele faz? Ele passa a olhar a mãe através dos olhos do pai se ele assume o partido na separação do pai. Ou ele passa a olhar o pai através dos olhos da mãe se ele assume o partido na separação. Então essa separação, ela precisa começar e acabar no casal. Ela não pode se estender ao filho. E como é que ela não se estende? Você não pode falar mal, né, da mãe e do filho de forma nenhuma. Você, ao contrário, quanto melhor você falar e de forma verdadeira, porque por mais que você tenha os desafios que você tem, no mínimo você teve fruto ali do seu, que foi o seu filho com aquela pessoa. Então isso é o suficiente para você falar bem, para você honrar, né, de alguma forma. Você, enquanto pai, uma outra dica, não aceite o que a justiça ainda tende a fazer, que é dizer para você que o mais comum é você ficar nos finais de semana, é você pegar ali a cada 15 dias, etc. Não aceite isso, porque já há uma mudança muito grande na justiça, né, para que haja essa guarda equivalente, né, entre o pai e a mãe. Isso é um acordo que precisa ser feito. Não se acomode. Então, se você era um pai que estava dentro da relação e já é difícil cuidar com a mãe ali puxando você para cuidar, sem essa mãe, muitos pais se acomodam. Outros fazem o contrário, melhoram a relação com o seu filho. Exatamente por estar ali numa relação mais próxima, sem tantas interferências. Então isso acontece muito também. Mas essa briga, ela não deve ser passada de forma nenhuma para o filho, para a filha. Ela deve ficar entre vocês, sabe? Então existe uma honra à mãe de seu filho, sabe? Existe uma honra que precisa ser preservada. O seu problema é com a sua esposa, não é com a mãe do seu filho. Isso é difícil e sutil a gente separar. Mas quanto mais haver essa separação, melhor. Porque quando separa, a arma do pai se torna a grana, muitas vezes, e a arma da mãe se torna a guarda do filho, né? O afeto do filho. E essas armas, elas precisam ser abaixadas na separação. Porque senão os filhos vão tomar partido. Se os filhos tomam partido, eles negam dentro deles a outra parte. Então, se eu tomo partido do meu pai, né, a culpada da separação foi a minha mãe, eu nego a minha mãe dentro de mim, porque eu sou 50% a minha mãe e 50% a minha. Então, se eu nego a minha mãe dentro de mim, as qualidades de minha mãe, as características de minha mãe vão ser negadas. E isso vai criar problema para a vida dessa criança, sem sombra de dúvida. Isso se os pais forem conscientes disso, né? Porque, infelizmente, a gente vê alguns casos de pais que realmente querem justamente e fazem dessa forma. O pai, opa, já que eu me separei, vou segurar a grana. Ou muitas das vezes a mãe, ela já é autossuficiente, não depende do pai. E aí ele vem com o emocional justamente de tentar pegar a guarda do filho, mas não porque ele quer fazer o papel de pai, mas muito mais para ferir a mãe. Só que aí, em contrapartida, ele tá bagunçando com a criança, né? Exatamente. É triste uma situação dessa, mas assim... Está sendo usada como uma arma, né? Isso. O afeto da criança. Verdade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente finalizar. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. A Eve perguntou aqui, nas outras formas de famílias, André, como geralmente está sendo essas relações? Sim, se a Eve quiser explicar um pouquinho essa pergunta, porque como a gente já passou, eu não lembro exatamente o que a gente estava falando. Seria, se puder só explicar um pouco mais. Uma senhora aula, parabéns, André, e ao Amplifique por sempre trazer temas relevantes. Eve, se você puder, refaz essa pergunta, por favor. Vamos lá. A gente tinha outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas foi muito bom, porque foi
bem orgânico a nossa conversa, mas diante de tudo isso que a gente pôde trazer aqui para esse papo, André, o que é que o pai ele pode fazer para realmente melhorar essa relação com o filho? Como ele pode, inclusive, se autoavaliar e ver até que ponto ele pode estar falhando ou não, porque o pai ele pode também ter esse sentimento de culpa de dizer, poxa, eu posso estar falhando. Isso se ele tiver essa consciência, mas também tem pai que diz, ah, tá tudo bem, é isso aí. Mas é aquele camarada que realmente entende, poxa, eu preciso oferecer para o meu filho, além de todas essas questões estruturais, de uma boa escola, de uma boa saúde, mas eu preciso estar presente na vida dele. É uma pessoa que já entendeu isso, mas como é que ele pode, no seu dia a dia, imprimir na vida do filho essa paternidade de forma mais assertiva e que o filho ele possa crescer uma adolescente, um adulto mais pronto para a vida. Sim. Porque a impressão que eu tenho, a impressão não, é a realidade. Porque eu já tenho visto isso, eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Jovens que vão lá para uma entrevista e muitas das vezes parte de algumas decisões eita, eu tenho que ver com a minha mãe. Ah, eu não pude ir para a entrevista porque o meu pai não estava para me levar. Pô, pelo amor de Deus, cara. Acorda para a vida. O pai e a mãe vai chegar um dia que eles não vão estar mais aí. E aí? Você vai fazer como para viver? Né? Então, como é que esse pai, e aí eu posso até estender para a mãe, para todos os tipos de família que tem uma criança na sua responsabilidade, como é que ele pode tornar esse futuro adulto menos problemático? Sim, sim. Então, o primeiro passo é esse que você já trouxe, né? Esse pai ele já colocou o filho como prioridade. Então, isso é importantíssimo. Se você tem um filho, né, você saiba que você está fazendo uma escolha de ter que botar o seu filho como prioridade. Você pode até não fazer isso, mas a necessidade vai existir. A segunda, vai estudar, vai correr atrás das novas educações, da educação respeitosa, porque o mundo mudou. A forma como a gente foi educado, se você vai tentar educar o seu filho da forma como você foi educado, não vai funcionar. Não vai. Você vai castigar, você vai aumentar a voz, você vai bater e não vai funcionar. E aí isso vai escalar. Então, segunda coisa, conhecimento. Vai buscar conhecimento de como exercer essa autoridade, de como empurrar o seu filho para o mundo, de como torná-lo emocionalmente forte. A base da autonomia da criança se virar no mundo é emocional. Então, você vai precisar fazer um letramento emocional. E aí nos leva ao terceiro ponto, que é autoconhecimento. Para você se letrar emocionalmente, você vai precisar mexer nas suas feridas. Você não vai conseguir ajudar o seu filho numa birra se a sua ferida está doendo, se você estancou ela tão fundo que você nem sente mais, nem sabe direito o que está sentindo. Então, terceiro caminho, autoconhecimento. Primeiro, coloque seu filho como prioridade. Segundo, conhecimento. Vai estudar as novas educações respeitosas. Terceiro, busque autoconhecimento. Busque amigos que estão vivendo a paternidade, entre em grupos terapêuticos de paternidade, tem vários gratuitos. Busque um psicólogo, um terapeuta especializado e mergulhe nas suas dores, porque você quer colocar um filho no mundo que seja saudável hoje e que vá além do que você foi. E isso é um grande desafio, porque quando a gente olha, em geral, para os nossos pais, na nossa idade, se eu penso hoje, eu com quase 40, olho para o meu pai,
com quase 40, ele tinha atingido financeiramente muito mais coisas do que eu. O mundo mudou, isso já dá uma frustração enorme para a masculinidade. E eu quero que meu filho vá além de mim. Então o trabalho é grande, Uhum. né? É um grande É trabalho a verdade. ser feito. E, deixando aqui para você, Márcio, apesar de todos esses desafios, a gente aprende a servir nesse universo da paternidade. E aprender a servir é talvez seja uma das aprendizagens mais supremas que existem. Então, não se trata do quanto que você vai gastar, sabe, quando você vai ser pai, mas se trata do quanto que você vai servir, do quanto que você vai doar. E nessa doação você se transforma, você se reconstrói, você melhora como profissional, você melhora como filho. Primeira coisa, você melhora como filho, depois como profissional, você melhora como amigo, você melhora como esposo. Então todas as suas áreas da vida melhoram quando você entra e aceita esse desafio de paternar de forma presente, respeitosa. Isso aí. Perfeito. Márcio, meu xará, meu amigo, parabéns, ótima iniciativa, um ótimo papo, uma ótima estratégia de descobrir as afinidades aqui, entre pais e filhos e explorá-las. Verdade, foi o que o André já falou nesse papo aqui, realmente. André, quem não te conhece, e a gente sabe que nesse mundo de meu Deus, por mais que a internet esteja aí, às vezes tem pessoas que não conhecem o seu trabalho. E como é que pode te conhecer ainda mais? Enfim, eu vi os seus conteúdos, inclusive, super indico. Você que não conhece o André, então após a live aqui, já entra no Instagram, já segue ele. São vídeos curtos, mas muito ricos, de fácil entendimento e que vai ajudar você a ser um pai melhor, um pai menos banana, é, um pai menos permissivo, mas aquele pai que está aí realmente para empurrar o filho para o mundo, de dizer, olha, a vida não é fácil, mas é possível, enfim. Então eu super indico aí o doutor André, nosso amigo psicólogo, especialista, porque é importante frisar isso, né? Você que está procurando algum terapeuta, então procura saber a especialidade dele. Não é todo psicólogo que está preparado para tudo. Existem as especialidades. Então procura alguém especialista naquela área que isso vai ajudar e facilitar o caminho entre o profissional e você que está à procura desse autoconhecimento. Mas aí quem quer conhecer mais, é só seguir. O senhor tem alguma página também no YouTube ou é só Instagram? Sim, eu tenho o YouTube, mas ainda está, né, bem pequenininho, bem no começo. Tem a página andregarcês.com.br, que ela está um pouquinho desatualizada, mas você tem algumas informações lá, Garcês com Z. Mas o principal é o Instagram, né, o @AndréGarcês, com 2 E's no final. Né? Então lá tem o meu, na minha bio, né, tem o Linktree, tem os acessos para me contactar. E eu faço atendimentos psicoterapêuticos para homens, né, para pais e para os filhos. Né? Então eu chamo de terapia parental, que é uma integração entre orientação educacional, então eu dou desafios, eu dou caminhos práticos ali para os problemas que os pais trazem para mim, entre uma sessão e outra, mas eu também atuo nas feridas emocionais. Então não adianta só a gente saber o pai que a gente quer ser, estudar, porque na hora H que a gente vai lidar com os nossos filhos, o que vai saltar sobre eles é o filho que a gente for, é a educação que a gente recebeu. Então a gente precisa dessa Verdade. integração aí entre o conhecimento e o autoconhecimento, mexer nas feridas, né, para que a gente possa transformar, dar uma nova educação remasterizada, uma autoridade remasterizada para o nosso filho, que vai fazer ele se sentir seguro, que vai fazer ele se sentir ele estar mais forte
emocionalmente para o mundo que está precisando, né, de pessoas que ajudem esse mundo a ir para um caminho melhor, né, do que o que a gente está trilhando. Verdade. O senhor faz atendimento online também ou só presencial? Quase 100% dos atendimentos hoje são online. Eu deixo Então, presencial para atender as crianças, né, e o meu perfeito. foco de atender crianças é em grupo, né, crianças Uhum. pequenas, até 6, 7, a partir de 8, 9, eu posso atendê-las individualmente, mas o meu foco ainda, quando eles são crianças, é atender os pais. Então, é através dos pais que a gente ajuda a criança, né, trazendo os pais para esse processo. Perfeito. Os pais vão melhorando, as crianças também vão melhorando e vão ser futuros papais melhorados, Exatamente. remasterizados. Sim, perfeito. Pessoal, muito obrigado. André, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Te agradeço demais, porque eu acredito que parte daquilo que a gente conversou aqui vai chegar em alguém que está precisando, com certeza. Alguém que precisa desse despertar, de saber que você pode fazer mais e de se conhecer, de dizer, peraí, eu preciso ser diferente. A gente também parar de muitas vezes usar aquela conversa de que, meu pai fez assim e olha como eu estou hoje. Mas às vezes você está meio esculhambado, cara. Eu falo da mente, né? Então, e os seus pais, eu nem culpo os seus pais por isso, porque ele não tinha o conhecimento que hoje a gente tem, o acesso tá aí, a gente tem como ter esse conhecimento. Então, você pode ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo vicioso de pais que tornaram outros pais, que tornaram outros de forma não muito saudável. Então, que você possa ser tocado por esse papo de entender, de se autoconhecer, de pensar que você pode ser melhor, você pode se doar mais. E assim, foi um papo excelente. Muito obrigado mesmo. E as portas estão abertas. Se o senhor tiver projetos e queira divulgar, pode contar com a gente. Queremos ser replicadores do que é bom para a sociedade, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, né, por estar aqui participando desse podcast de vocês, por vocês ampliarem essa voz, né, desse mundo que precisa, a gente precisa se conectar, né, se dar as mãos, a gente precisa, enfim, abraçar esse mundo de uma forma para curá-lo, né? Então vocês estão aqui juntos também do meu trabalho. Obrigado. Beleza. Eu agradeço. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. E obrigado para quem ficou até aqui. Forte abraço e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.